Nessa edição do PB Desporto, iremos falar direto aqui da cidade de Sintra, com seus castelos, do Campeonato Brasileiro em mais uma rodada, como também dos finalistas confirmados no meio de semana da Copa Libertadores da América, a maior competição sul-americana, com o Flamengo e o Atlético Paranaense, o Atlético eliminando o Palmeiras e o Flamengo Vélez, fazendo a grande final da competição. Como também, é claro, notícias do futebol aqui de Portugal e, na opinião do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, eles vão justamente comentar esses jogos da próxima rodada do Brasileirão, como também as equipes finalistas da Copa Libertadores da América. Tudo isso depois da nossa vinheta. Até já! E vamos começar essa edição do PB Desporto falando aqui do Castelo da Penha em Sintra, um dos belíssimos castelos aqui dessa região maravilhosa de Portugal. E vamos falar logo do Campeonato Brasileiro, os jogos desse final de semana que dão prosseguimento à competição. Nosso Antônio Arcanjo disponibilizando para vocês os jogos desse final de semana. A rodada foi aberta na última quarta-feira, com o Atlético Mineiro recebendo o Red Bull Bragantino no Mineirão e empatando em 1-1. Os jogos desse sábado, o Internacional, quarto colocado no campeonato, recebendo o primeiro fora da zona do rebaixamento, a equipe do Cuiabá. Já o Ceará encara o Santos no Castelão, o Fluminense no Maracanã, tentando voltar às vitórias, caiu para o quinto lugar no campeonato, chegou a ser o vice-líder, recebendo o Fortaleza, que vinha de 5 vitórias consecutivas, mas foi derrotado na última rodada para o Botafogo. Botafogo que venceu essa partida diante do Fortaleza. Já o Palmeiras, ainda no sábado, encara a equipe do Juventude. Palmeiras, o líder absoluto, 7 pontos à frente do Flamengo, jogando justamente contra o lanterna do campeonato, a equipe do Juventude de Caxias. No domingo, o Avaí, tentando sair da zona do rebaixamento, recebe o sexto colocado, o Atlético Paranaense, para lá de animado, com a presença garantida na grande final da Copa Libertadores da América, após eliminar o poderoso Palmeiras. O Botafogo, que vem de grande vitória diante do Fortaleza jogando no Ceará, recebe o oitavo colocado, o América Mineiro, no Rio de Janeiro, o América, que vem também com a grande campanha no campeonato. No Morumbi, teremos o Clássico Paulista, com o São Paulo garantido na final da Sul-Americana e ainda disputando aí as semifinais com o Flamengo da Copa do Brasil, enfrentando o terceiro colocado do campeonato, o Corinthians. Em Curitiba, uma briga de duas equipes que estão na zona do rebaixamento. O Coxa recebendo o Atlético Goianiense, ainda de ressaca pela possibilidade de ir à final da Copa Sul-Americana, ter ficado pelo caminho. E, por fim, o Goiás, que vem de bela recuperação no Campeonato Brasileiro, ocupando nesse momento a 9ª colocação, recebe o vice-líder do Brasileirão, o Flamengo, que garantiu presença no meio de semana na final da Copa Libertadores da América, após passar pelo Vélez Sarsfield, e vai encarar agora o Atlético Paranaense. Flamengo, que é bom lembrar, também está na semifinal da Copa do Brasil, com uma boa vantagem diante da equipe do São Paulo. Os jogos do Campeonato Brasileiro. O assunto agora, na opinião do PB Desporto, começa contigo, Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Com relação à Copa Libertadores da América, finalmente conhecidos 2 finalistas, hein, Moraes? Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e também para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Na verdade, essa decisão da Copa Libertadores da América, para mim, tem uma surpresa, que é o Atlético do Paraná.
decidindo o título no dia 29 de outubro contra a equipe do Flamengo em Guayaquil, no Equador, um jogo só. Essa partida, por mais que ela seja difícil para o time do Flamengo, mas o Mengo é melhor em matéria de time, de arrumação dentro de campo, do grupo de jogadores. Eu vejo tudo melhor no Flamengo e acho que o Flamengo vai ser o campeão. Agora, não vai ser fácil. O time do Atlético do Paraná, dirigido pelo Luiz Felipe Scolari, o Felipão, já deu mostras que é um time que pode reagir muito bem na final. Agora, individualmente falando e do futebol que os dois times estão praticando no momento, eu vejo o Flamengo com o título da Libertadores da América. Agora, não é ponto garantido, não é decisão firmada. Temos que reconhecer que o Atlético do Paraná, quando joga uma partida por uma bola, é um time muito difícil de ser batido. Mas, e já provou isso contra o próprio Flamengo, jogando no Maracanã. Mas a gente tem que reconhecer que nem todo jogo é igual. E para essa partida entre Flamengo e Atlético do Paraná, na decisão da Copa Libertadores da América, eu vou cravar Flamengo. Vai ter mais força, vai chegar mais forte para essa decisão que acontece no final do mês de outubro. Vamos aguardar, é apenas um palpite que eu entendo pela trajetória dos dois times na temporada de 2022, viu, Júnior? Tá legal, meu caro Jorge Moraes. E já passo para o Antônio, já passo para o Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, para também abordar esse assunto da Copa Libertadores da América com o Atlético Paranaense, que eliminou o Palmeiras, e o Flamengo passando pelo Vélez, fazendo a grande final da competição, hein, Antônio Manuel Góes? Júnior Moraes e seguidores do BB Desporto. Flamengo e Atlético Paranaense na final da Libertadores 2022. Na terça-feira, 6, o Furacão Curitibano foi ao Allianz Parque com 1-0 do jogo em casa e viu o Palmeiras ultrapassar sua vantagem, fazendo 2-0 com um homem a menos. Mas sua reação ao igualar o marcador frustrou a expectativa de tri do Verdão de Abel Ferreira, diante de 41 mil torcedores. Sem Scolari suspenso à beira do gramado, mas sintonizado do camarote com seu segundo Paulo Turra, o Atlético Paranaense deu a volta por cima sob a experiência de Fernandinho no meio-campo, coadjuvado por Alex Santana, Eric e Terans. Uma defesa que segurou o tranco e um ataque aguerrido o suficiente para mostrar serviço em 2 vacilos fatais da retaguarda palmeirense e garantir com um empate de 2-2 presença na final do principal torneio da Conmebol. Um confronto em que o jovem goleiro Bento ratificou sua fase excepcional, na contramão do consagrado Everton na meta adversária, de quem foi terceiro no Furacão anos atrás. Aliás, semifinal da Libertadores com 3 goleiros criados no Atlético do Paraná, aqui incluído Santos do Flamengo, tido como homem de gelo por seu experiente companheiro, ex-titular e campeoníssimo Diego Alves. Na quarta-feira, 766 mil torcedores presentes ao Maracanã viram o Flamengo administrar uma vitória de 2-1, em que saiu atrás do marcador, mas se impôs sem maiores dificuldades ao argentino Vélez Sarsfield, que veio ao Rio à busca do milagre, reverter os 4-0 sofridos em seus domínios. Embora com postura tática do Vélez diametralmente oposta à do jogo da ida, o Flamengo ditou as ações em campo e o agregado de 6-1 foi, no final das contas, até camarada para o oponente portenho.
No sábado, 29 de outubro, o equatoriano Estádio Monumental de Guayaquil será o palco de decisão da Libertadores, em jogo único, cujo prognóstico não dá para arriscar. Conquanto possamos ressaltar no conjunto da obra a melhor campanha do rubro-negro de Dorival Júnior, invicto na competição e detentor de um elenco sem dúvida mais qualificado que o finalista paranaense. Será, não tenhamos dúvida, um duelo de competidores na esteira da recuperação nesta temporada, chegados a essa decisão por conta da elevada autoestima imposta pelos respectivos treinadores. Tá legal, o Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, uma final que promete muito. O Atlético Paranaense do Felipão, mais uma vez numa final de Copa Libertadores, contra o Flamengo do Dorival Júnior. Mas vamos abordar agora, já na sequência, o outro assunto dessa edição do PB Desporto, que é com relação ao Campeonato Brasileiro. Como é que vocês estão analisando? Começo contigo mais uma vez, Moraes. O momento desse campeonato, Palmeiras na frente, o Flamengo ainda acreditando. A sua opinião, hein, Moraes? Júnior, o Campeonato Brasileiro, ele vai afunilando. E você sabe que a partir de agora, qualquer jogo é um jogo difícil. Porque é sempre um grande jogando contra um grande, é sempre a parte de cima da tabela na briga, é um grande contra um chamado pequeno que está lá na parte de baixo da competição querendo sair do rebaixamento. Enfim, até na faixa intermediária da competição, você tem jogos equilibrados. Agora, eu comecei a temporada do Campeonato Brasileiro dizendo que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, esses três times, estariam brigando para ficar com o título dessa temporada da divisão especial aqui no Brasil. Eu já estou tirando o Atlético, que no último jogo empatou contra o Red Bull Bragantino. Para mim, o Atlético vai brigar e vai ter que suar muito para conquistar uma vaga para a próxima Libertadores da América. É possível até que entre naquela fase de grupos, que pode até ajudar o time do Atlético Mineiro. Hoje, em termos de título, não tem Fluminense, não tem Internacional, não tem Corinthians. Eu só vejo dois times ainda brigando. Um com uma grande vantagem, que é o time do Palmeiras, e que não vai deixar escapar essa oportunidade de ser campeão brasileiro. Já foi eliminado da Copa do Brasil, da Copa Libertadores da América, então ele vai ter que jogar muito para ganhar esse campeonato brasileiro. E outro é o Flamengo. Flamengo que está ali na cola, tentando chegar nesses jogos restantes da competição. E o Flamengo tem sim condições. Se o Palmeiras começar a tropeçar na competição, como vem acontecendo nas últimas rodadas, o Flamengo pode criar uma certa dificuldade. Então, para mim, o título fica com o Palmeiras. Se não der, fica com o Flamengo. E mais ninguém, na minha opinião, vai brigar para ficar com o título do Campeonato Brasileiro da Série A. Vai ter disputa, né? Até o final, não só pela conquista, mas pela classificação à próxima Libertadores da América. Ainda aqui no Castelo da Penha, em Sintra, local com muitos turistas presentes aqui para visitar esse belíssimo lugar. Quero ouvir também a sua opinião, Antônio Manuel Góes, sobre o momento desse Campeonato Brasileiro que vai se aproximando aí da parte final da competição. Concretamente, o Palmeiras, eliminado nas Copas do Brasil e Libertadores, só terá doravante a exclusividade do Brasileirão com que se preocupar. A busca do título que falta por aqui a seu competente e obstinado treinador Abel Ferreira. Ainda que seus principais concorrentes avancem na tabela, o Verdão joga neste sábado 10 em casa contra o Lanterna Juventude e a confortável diferença de pontos ganhos será mantida na pior das hipóteses. O Flamengo, vice-líder com 44, visitará o Goiás, nono colocado, 35, também em ascensão, e com o artilheiro do campeonato, Pedro Raul, 14 gols.
O rubro-negro jogará no Maracanã próxima quarta-feira, 14, com o São Paulo, na etapa de volta da semifinal da Copa do Brasil, com a vantagem de 3-1 no confronto de ida. O Corinthians de Vitor Pereira, terceiro, pega o São Paulo, 14º, no Morumbi. Próxima quarta no Itaquerão, jogo de volta com o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Na ida, 2-2 no Maracanã. O tricolor de Rogério Ceni está motivado com sua ida à final da Sul-Americana, um condimento que ajudará a esquentar o clássico paulistano. Na quarta posição, com 43 pontos, o Internacional recebe o Cuiabá, 16º, 26. E o Fluminense, em quinto, com 42, jogará no Maracanã com o Fortaleza, 12º, com 30, poupando parte do time principal para decidir com o Corinthians vaga na final da Copa do Brasil, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, analisando também o campeonato brasileiro, na opinião do PB Desporto. Para finalizar essa edição, direto aqui do Castelo da Penha, aqui em Sintra, vamos falar do campeonato português. Nosso Antero Arcanjo, mais uma vez, agora disponibilizando os jogos de mais uma rodada do campeonato português. O campeonato português que teve a sua abertura dessa rodada na sexta-feira, com a equipe do Vitória de Guimarães vencendo por 1-0 o Santa Clara. No sábado, prosseguimento da competição, o Famalicão recebe o líder Benfica, o Sporting jogando em casa contra o Portimonense, o Futebol Clube do Porto enfrenta o Chaves no Dragão. No domingo, Paços de Ferreira e Casa Pia, Marítimo e Gil Vicente, Arouca e Boa Vista, Rio Ave e Braga. Braga que é o vice-líder do campeonato. Na segunda-feira, fechando essa rodada, o Vizela recebe o Estoril Praia. Na classificação do campeonato, o Benfica é o primeiro com 15, segundo vem o Braga com 13, terceiro o Porto com 12, em quarto o Portimonense também com 12 pontos, em quinto lugar o Vitória de Guimarães. Tá aí então o campeonato português também ainda no seu começo, ainda nas rodadas iniciais, mas prometendo também muita disputa. O Porto indo em busca do bicampeonato, o Benfica prometendo brigar para interromper essa sequência aí do Porto, né, de tentar buscar o bi, o Sporting também, enfim, a briga será intensa. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!